Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos no vídeo de hoje falar sobre uma ferramenta bastante crucial para o nosso atado de mosca. Acho que vocês já se deram conta do que eu vou falar, né? São as bobbin fly ou bobinas de atado, ou bobineiras, como gostam de falar aí também. Aqui eu tenho uma variedade de bobinas que fabriquei em casa, com exceção dessas duas aqui que foram compradas em uma loja de fly shop, ok? Daqui para cá todas foram feitas de forma caseiras, com material alternativo e poucas ferramentas. Precisei só de um pouco de habilidade e de conhecimento de causa, que é o que eu tenho aqui e vou oferecer a vocês. Eu já sei que muitos que me acompanham já até fizeram um desafio entre fabricação de bobinas, quem fabrica a melhor bobina com material alternativo. Tá de parabéns essa iniciativa, eu aplaudo e desafio outros a continuarem, a se desafiarem, fazendo com materiais pré-determinados alguma ferramenta de atado. Isso é bastante interessante. Vamos aproveitar e reciclar os materiais. Temos muitos materiais aí dentro de nossa casa, ou perto de nossa casa, que nós conseguimos e podemos transformar em algum item interessante, não só para o nosso atado de mosca, como para a pesca, como para outro fim qualquer, ok? Vamos entender um pouco mais o detalhamento de algumas das minhas bobinas e com isso estimular a quem gosta e se desafia a fazer as bobinas caseiras. Aqui sobre a mesa nós temos então a volta ao passado. A primeira bobina que fiz há 40 anos atrás, em 1980, e a última que fiz em 2020, esta aqui. Esta primeira bobina aqui que fabriquei, ela é bem modesta, bem simples, mas bastante funcional, tá? Possui o carretel aqui, ou spool, de madeira, a haste, ou leg, tá? De metal, aqui o hug, ou sapata, o hand, ou o apoio de mão, tá? Estrutura aqui para sustentar o tubo, o guia, tubo guia linha, e a ponteira, que é um terminal aqui, que é para evitar que a linha se rompa no metal. O metal acaba se tornando afiado aqui, se passar a linha vai se romper se não tiver alguma proteção aqui, tá? E aqui eu uso uma proteção de um plástico bastante resistente. Esta aqui é a minha primeira bobina e aqui a minha última bobina que fabriquei, estilizada num padrão japonês da Tienko, tá? Não com a tecnologia que a Tienko assim faz, mas estilizando o jeitão da bobina, tá bom? Eu achei bastante interessante o projeto deles e utilizei aí o designer para montar alguma coisa muito próxima do que eles fazem. A da Tienko, ela tem esta parte do spool ou do carretel fixado por imã, e a minha aqui tem o eixo normal com a trava aqui através desse botão, tá? Desse parafuso com canopla aqui, tá? Nós vamos esmiuçando aqui alguns projetos meus e observando com detalhes as fabricações de algumas bobinas que não são tão complexas assim de serem feitas. E como podemos então iniciar um projeto ou um desafio construtivo de uma bobina de atado ou de outra ferramenta qualquer? Se você tem habilidade para desenho ou tem algum conhecido que tenha, você pode se utilizar dele. Se não, você pode se utilizar também de bobinas que já existem prontas ou patentes das mesmas que você pode encontrar no Google Patentes. No meu caso aqui, eu como já tive experiência em projetos, eu tenho uma facilidade maior para assim elaborar tanto a parte artística quanto a parte técnica dos desenhos, tá? De forma que me facilita bastante um trabalho mais esmerado, mais elaborado, tá bom?
aqui nós temos aqui alguns desenhos que eu vou me utilizando para assim montar as minhas bobinas, sejam elas mais antigas ou mais novas, tá? De forma que o tamanho das peças, como vão ficar, a posição do dedo e tudo mais, os contornos, os ângulos, a gente vai fazendo até no próprio papel. Quando já tiver com a peça na mão, fica difícil você, às vezes, definir isso na hora, se não previamente, tá? Então é bom você fazer um desenho, um esboço. Vocês podem ver aí que eu estou mostrando bastante detalhes riscados, com detalhes que eu não considero mais interessantes, mas que já me foram de ponto inicial para que eu fosse fabricar algumas das minhas bobinas. Esta aqui, por sinal, é um padrão que poderia me gerar 3 modelos, de 3 a 4 modelos de bobina, usando uma mesma peça. Aqui no caso, um parafuso da válvula de pressão da tampa de uma panela de pressão, vamos dizer assim, tá? Aqui, ó, válvula de alumínio para panela de pressão, tá bom? Então esse parafuso aqui, quando assim já danificou, perdeu a rosca e nós vamos substituir, não joguem fora. Ele pode ser utilizado para fazer aí, ó, a estrutura corporal de uma bobina, tá? Nesta posição, ou até como servir como parte do eixo de uma bobina. Colocar o spool aqui, colocar o carretel de atado aqui, tá? Colocar o carretel de atado aqui, tá bom? Eu vou aqui representar rapidamente o carretel, só para uma questão de visualização, né? Para que vocês tenham a perspectiva da coisa, né? Então aqui temos o carretel, né? E ele entraria aqui. É desta forma que eu costumo raciocinar, fazendo pequenos esboços de forma muito rápida e à mão livre, sem muita preocupação com as partes técnicas, né? Mas sim trazendo aí uma ideia do conceitual que eu venha a construir. Vamos aqui elaborar um próximo desenho. Este aqui é da minha Bob Fly Bonder Bambu. Eu utilizei então, para a construção dessa bobina de atado, a tampa da cola Bonder, da Super Bonder, tá? A Super Bonder original, ela tem esse padrão de tampa aqui, e essa tampa geralmente nós vamos jogar fora. Eu, aproveitando aqui o shape da tampa, coloquei aqui um tubo de bambu, 2 hastes aqui, e preenchi essa parte interna aqui com limalha de ferro e de alumínio, tá? E apliquei ou cola de epóxi ou Super Bonder. Ela vai selar essa parte interior aqui, tá? Garantindo que as 2 hastes fiquem firmes e o tubo também. E aí fiz as sapatas ou as hugs aqui, tá? Das legs, ou aqui as perninhas que vão ser as pinças para dar a tensão aqui no spool ou carretel, tá? Da linha de atado. Essas sapatas foram feitas com um rodízio de cortina plástico e o acabamento feito em madeira. Depois colada com Super Bonder, e nós temos aí uma bobina bastante rústica e resistente. Bem interessante de se fazer, bastante barata. E aqui nós temos um item que eu acrescentei na parte estrutural da bobina, junto aqui nas costas, né, do tubo guia-linha, que é um pequeno ganchinho para fazermos aqui os nossos Dubin Twists, tá? As nossas escovas de Dubin, isto aqui facilita bastante, substitui a nossa ferramenta de Dubin Twist, tá?
Depois nós vamos entrar em mérito explicativo desse detalhe construtivo. Aqui nós temos uma outra bobina bastante simples também, que eu fabriquei com material alternativo, uma Bobbin Fly Cat RJ45. É feita com um conector Cat 6 Internet RJ45. Esse conector aqui é um conector utilizado para a fixação aí de cabos de internet ao computador, tá? Ou ligar fibras óticas de internet banda larga lá na região que você costuma utilizar aí, deve ter alguma dessas pecinhas. Essa aqui foi achada na rua, disposta aí quando eles fazem manutenção, eles cortam, tem um cabo aqui, eu soltei o cabo, fixei através desse mesmo processo da anterior, com limalha, o tubo, tá? E a haste. E a sapata foi feita com uma miçanga e preenchida também, para dar aqui uma segurança maior, preenchida essa parte interna aqui também com a limalha e cola. Ficou uma bobina super leve e eu acrescentei aqui uma chapinha de alumínio para dar um acabamento na peça, tá? Para tirar essa folga aqui desse pequeno dente aqui. Eu achei uma bobina leve e bastante interessante de se fazer. Espero que esse conceitual traga alguma vantagem para vocês. Vamos prosseguir.